Olá, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem e, sobretudo, animado para continuarmos o estudo bíblico no livro de Juízes. Nós estamos na história de Gideão, que compreende os capítulos 6, 7 e 8. Vimos nos dois últimos encontros o capítulo número 6, não é? E vimos ali o início dessa história, esta nova opressão que os filhos de Israel sofrem através dos midianitas. Vimos que Deus resolve levantar então Gideão, e Gideão é encontrado em um contexto de muito medo, porque ele é o reflexo da sua geração, ele é o reflexo do que está acontecendo. Então ele é alguém que tem vislumbres sobre Deus, sabe muito pouco sobre Deus, conhece muito pouco de Deus, bem como todo o povo de Israel até aquele momento, já que haviam se entregue à idolatria, aos deuses dos cananeus. Então, depois de um novo período de opressão pelas mãos dos midianitas, então o povo resolve clamar, pedir socorro ao Senhor. E vimos que, diferente das outras histórias que acompanhamos até aqui, ao invés de Deus levantar um libertador num primeiro momento, Deus resolveu levantar primeiro um profeta para lembrar ao povo quem era Deus, qual era a vontade dele, para mostrar para eles que eles eram os grandes responsáveis por estarem envolvidos naquela situação, e que, portanto, eles precisavam não apenas de libertação daqueles problemas, mas, sobretudo, precisavam se libertar dos ídolos, dos deuses cananeus. Então, depois de um processo onde nós ficamos o tempo todo com a perspectiva de que horas a batalha vai começar, porque nos outros relatos é assim que acontece, né? O povo pede socorro a Deus, Deus levanta um juiz e assim o povo é liberto. E aqui na história de Gideão nós ficamos com essa expectativa, que horas a batalha vai começar, que horas que esse processo de salvação, de libertação, efetivamente vai acontecer. E aí nós vimos que essa história é cheia de nuances. Antes da grande batalha, Deus levanta o profeta para falar ao povo. E mesmo o povo não demonstrando nenhum tipo de arrependimento, o Senhor já começa a agir com graça e misericórdia, levantando o Gideão. Gideão, então, como dissemos, é encontrado num contexto de medo e num contexto onde ele revela não conhecer muito acerca de Deus. Por isso fica fazendo aqueles pequenos testes com Deus, né? Se é o Senhor mesmo que está falando, então deixa a lã molhada e a terra seca. Se for o Senhor mesmo que está falando, agora faço o contrário. Enfim, aquela fé que vai pedindo sinais. É uma fé que está em processo de amadurecimento, é uma fé que está querendo conhecer mais a Deus. E agora, capítulo 7, nós contemplamos um Gideão com uma fé um pouco mais amadurecida, e aquele momento da grande batalha parece que vai se aproximando ainda mais. Contudo, algumas questões ainda precisam ser trabalhadas, né? Precisam ser resolvidas aqui em relação não apenas a Gideão, mas a todo o povo de Israel. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, no capítulo 7. Espero que você esteja empolgado aí, animado para o nosso estudo bíblico, já esteja aí com as suas anotações, ou o seu celular, enfim, no caso de alguma dúvida surgir ao longo desse caminho e por algum motivo você não tiver resposta no restante do vídeo, você pode anotar sua dúvida e entrar em contato para que a gente possa esclarecer ao longo do tempo, tá bom? Então, uma coisa também que sempre falamos é sobre a leitura prévia. É importante que você faça a leitura que será o nosso objeto de estudo antes de continuarmos aí com os nossos comentários, ainda que hoje nós venhamos a fazer uma leitura muito pormenorizada, quase versículo a versículo, né? Em alguns pequenos casos aqui que a gente
dar um panorama maior sobre os versos, mas nós basicamente vamos quase passar versículo por versículo aqui. De qualquer forma, é fundamental, é importantíssimo que você faça a leitura prévia. Então, nós vamos hoje ler e na verdade, estudar todo o capítulo 7 do livro de Juízes. Você pode fazer isso agora, se você ainda não fez. Pause o vídeo, leia o capítulo 7 de Juízes e depois retorne para que a gente possa acompanhar. Você ainda com a sua Bíblia aberta, vá acompanhando pedaço por pedaço para a compreensão daquilo que nós queremos conversar hoje. Tá bom? Muito bem, vamos lá então. Capítulo 7, logo no versículo 1, nós vamos começar a perceber o deslocamento do exército de Gideão. Ele agora já está convencido de que Deus haveria de dar vitória, ele já está convencido de que o Senhor vai fazer com que o seu exército seja vencedor diante do exército dos cananeus. Então começa aqui um deslocamento, né? E o texto, o versículo 1, vai dizer que eles acamparam à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Então, geograficamente, o exército agora de Israel está bem mais próximo do exército dos midianitas, né? O calor da guerra começa a aparecer aqui, e cada vez mais aquela expectativa de que a guerra vai começar, essa expectativa vai aumentando, né? Então, você imagine que quando se fala em guerra, quando se fala em estratégia militar, de maneira ampla, o grande objetivo, né, de um exército é fazer com que a guerra seja resolvida da melhor maneira e da maneira mais rápida, né? Então é por isso que, em geral, quando se vai para uma guerra, a estratégia é montada em cima de apresentar uma força adequada ao seu opositor, a fim de que esta força apresentada seja superior à dele e dê fim à guerra o mais rápido possível. Ninguém entra na guerra querendo que a guerra se prolongue. Quem entra na guerra deseja que ela acabe o mais rápido possível. E aí, Gideão está caminhando com o exército e, como qualquer estratégia militar, tem diante de si essa perspectiva, né? É por isso que os exércitos, de alguma maneira, procuram sempre se munir das melhores armas, dos melhores elementos que poderiam produzir esse término rápido. É por isso, inclusive, que o povo de Israel tinha medo do exército dos midianitas, porque, como nós vimos lá no capítulo 6, o exército dos midianitas era sempre muito poderoso, sempre muito devastador, de maneira que eles conseguiam saquear tudo o que queriam e o que não conseguiam saquear, eles destruíam, e era por isso que o exército de Israel, por isso que o povo de Israel, de maneira geral, tinha medo, né? Então a ideia é essa, força máxima para acabar com a guerra o mais rápido possível. Mas aí começam os detalhes surpreendentes da história desta batalha. Verso 2 diz o seguinte: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Bom, então aqui você começa a perceber uma nuance que vai ao contrário daquela perspectiva do que seria o ideal enquanto estratégia militar. Deus vira para Gideão e fala assim: ó, tem muita gente com você. E o grande problema disso é que essa quantidade de pessoas que tem com você, lutando esta batalha e vencendo-a, podem, no final das contas, achar que tem algum mérito nessa vitória. E aí, Deus então vai propor, a partir do verso 3, vai começar a propor alguns métodos, alguns sistemas para que este exército
que ao ver de Deus está muito grande e que pode de alguma maneira querer desejar se autogloriar com esta vitória, Deus então vai começar aqui a criar métodos para que esse exército diminua. E aí o versículo 3 do texto que nós estamos estudando diz o seguinte: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Bom, então você percebeu que no versículo 2, quando Deus está falando com Gideão de que o povo poderia se gloriar, o exército muito grande poderia se gloriar, a palavra que o texto usa, né, é de que eles poderiam se gloriar contra mim. Ou seja, eles poderiam se gloriar contra Deus. O fato do povo achar que tinha algum mérito naquela vitória, essa espécie de autoglorificação, ela era algo que ia diretamente contra Deus. Então Deus resolve diminuir esse exército e, curiosamente, a primeira característica, a primeira triagem, por assim dizer, o critério que vai eliminar este exército aqui é que Gideão deve falar claramente para todas aquelas pessoas que estão indo para a batalha que aqueles que são tímidos ou medrosos devem ficar. E aí a gente toma o primeiro susto aqui nessas baixas, porque o final do versículo 3 diz que 22.000 deixaram o exército, restando apenas 10.000. Então, fazendo uma conta bem rapidinha aí, nós percebemos que o exército inicial, o exército de guerreiros que Gideão vai para essa batalha, ele sai liderando 32.000 homens. E depois de uma pergunta que, num contexto de guerra, é muito significativa, ou seja, quem afinal de contas aqui está tímido ou com medo que vai embora, né? Não dá para conceber alguém que se disponha a entrar numa guerra e que esteja sendo tomado pela timidez ou pelo medo. É claro, nós sabemos que o contexto da guerra é um contexto muito duro, que traz consigo os seus perigos à própria vida, mas pensa-se que o guerreiro deve ser capaz de suplantar este tipo de medo e estar à disposição para fazer o que precisa ser feito. Então, Gideão sai liderando 32.000 e depois de uma pergunta como essa, ele tem 10.000 pessoas à sua disposição para esta guerra, né? Então ele perde aqui mais de 2/3 do seu exército inicial. E aí você pensa, bom, 10.000 foram tirados aqui os tímidos, os medrosos, né? os renitentes. Então agora nós temos aí 10.000 que são os corajosos e vão seguir em frente. Mas aí o verso 4 diz assim: disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Bom, então, para Deus ainda não estava bom, ainda precisava cortar mais desse exército. Então, uma nova triagem vai ser feita, um novo critério para poder tirar pessoas desse exército que vai acompanhar Gideão nessa batalha. Uma nova situação precisa ser feita e Deus, então, coloca aqui como é a situação, né? Ele vai pedir para que, conforme diz o verso 5, vai pedir que os homens desçam para um lugar de águas, provavelmente um rio, alguma coisa assim.
E aí o verso 5 vai apresentar alguns critérios, né, sobre a maneira como eles vão beber água. E de acordo com a postura que cada um adotar, isso será o critério para dizer acerca daqueles que vão ficar e acerca daqueles que vão embora. O fato é que o texto não deixa muito claro os reais motivos do porquê aqueles que levavam a água com as mãos à boca e aqueles que resolviam se abaixar, porque esse critério fez com que uns fossem escolhidos e outros fossem instados a voltar. Mas o fato é que, a partir desse critério, uma nova divisão é feita, né? E aí o versículo 6 vai nos dizer que foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então, temos aqui esta nova separação. De um exército de 10.000 homens, apenas 300 homens passaram neste critério de levar a água com as mãos à boca. Né? 9.700 homens tiveram uma postura de beber água ajoelhando-se, enfim. E então, somente 300 passaram no teste. E agora nós olhamos, mais uma vez, para aquele exército inicial de 32.000 homens, e agora só restaram 300. Isso significa mais de 99% de redução de guerreiros. Menos, é uma conta, se a gente olha para a questão matemática disso aqui, é uma coisa inconcebível e não pode passar despercebido. Chama muito a nossa atenção o tamanho dessa redução, essa redução tão drástica de guerreiros, pensando-se em uma batalha de larga escala de um exército poderoso que era liderado pelos midianitas, mas que, como nós vimos no capítulo 6, não tinham apenas os midianitas, tinham também os moabitas e amalequitas, enfim. E imaginar agora que esta guerra será vencida por apenas Gideão e mais 300 homens, de fato é uma guerra que se vence pela fé e não pela lógica da batalha militar. Né? Então, o versículo 7 diz: Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então agora parece que a batalha de fato vai começar e Gideão tem os seus 300 guerreiros para chamar de seu. Não foi apenas aí o Leônidas de Esparta juntamente com os seus 300, mas aqui Gideão também tem os seus 300 guerreiros e agora eles partem para a guerra. Fato interessante também é que nós já começamos a perceber aqui a ausência de questionamentos de Gideão. Se no capítulo 6 ele estava completamente renitente, querendo saber se era Deus mesmo quem estava mandando, como ele podia fazer para ter certeza se aquilo ali era o certo a ser feito, agora nós não vemos nenhuma postura de discussão, de dúvida, não. O que o Senhor fala para Gideão fazer, ele faz. E mesmo tendo essa redução tão drástica de mais de 99% do seu exército, ele segue firme naquilo que o Senhor tem falado diretamente com ele, tem falado ao seu coração. E aqui, então, nós podemos dizer que, neste momento, a fé de Gideão é uma fé amadurecida, uma fé que já não pede mais sinais e que está seguindo aí para o centro da vontade de Deus. Bom, tanto é que no versículo 8,
diz que ele toma provisão nas mãos, também levam trombetas, né? E aí, falando aos homens, né, que ficaram com ele agora vai começar a organizar este ataque militar, né? Então, olha, uma outra coisa curiosa também é que o texto vai nos falar que as coisas que Gideão leva para a batalha não parecem ser instrumentos necessariamente de batalhas, né? Então, tem aqui as provisões, o que eles precisam, né, comer, se alimentar, enfim, enquanto vão caminhar. Temos aqui trombetas, né? E aí o Gideão começa a avançar ainda mais para encontrar os midianitas. O verso 9 vai nos dizer o seguinte: sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Então, parece que finalmente chegou a hora, é hora de invadir e atacar para experimentar essa vitória. Mas aí, o verso 10 traz uma nova informação que é, no mínimo, muito curiosa. E vale a percepção de que isso parte do próprio Deus. O verso 10 diz: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Pura ao arraial. Pura era o nome do rapaz, do ajudante. Enfim, olha que coisa. Gideão não manifestou nenhum tipo de medo, né? Mas Deus falou para ele assim: olha, se você ainda tem algum problema, se você ainda tem alguma dificuldade, então vai juntamente com o Pura, desce ao arraial dos midianitas, porque lá de alguma forma você vai ter o que é necessário para que você tenha coragem, né? Está lá no versículo 11 isso. Versículo 10 falou que eles deveriam descer ao arraial, né? E o verso 11 diz: e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Pura até a vanguarda do arraial. E aqui tem esse aspecto que é muito interessante, porque agora essa situação não provém daquela perspectiva de Gideão testando a Deus. E nem tampouco Deus aqui está testando Gideão. Mas parece ser um movimento muito claro, vindo da parte de Deus, para trazer paz e segurança ao coração de Gideão, né? Porque ele está agindo por fé, o Gideão está agindo por fé, mas ele naturalmente tem diante de si uma batalha de proporções muito desiguais do ponto de vista humano, né? E mesmo sem ele ter manifesto nenhum tipo de problema com isso, Deus falou: olha, se você ainda tem algum tipo de receio, desce ao arraial, porque lá você vai ouvir, o que você ouvir lá, isso vai fortalecer as tuas mãos, isso vai te animar e vai te deixar pronto para a batalha, né? E aí, quando eles descem ao arraial, algo muito curioso acontece. O verso 12 diz o seguinte: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Bom, se chegar até o arraial dos midianitas fosse uma situação em que iria encorajar o Gideão, nesse primeiro momento, algo parece não estar muito certo, né? Porque quando eles chegam no arraial, eles veem que o exército dos midianitas é imenso, enorme. Os camelos, né, que são animais que eles já estavam acostumados a ver, porque eram com os camelos que os midianitas invadiam lá o lugar onde eles moravam e levavam tudo, e ao mesmo tempo, de alguma maneira, também eram animais de guerra. Os camelos são numerosos,
o exército é numeroso, então se eles ficassem apenas naquilo que eles estavam vendo, certamente isso serviria para deixá-los ainda mais amedrontados. Mas você deve ter percebido que o versículo que falou acerca da orientação de Deus para a vida deles diz que eles ouviriam e não veriam. Diz que eles ouviriam alguma coisa lá e que isso fortaleceria as suas mãos. E aí o verso 13 diz que eles estão se aproximando. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. O verso 14 vai dizer também: respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Agora sim, tudo parece fazer sentido, né? Então, Gideão chega mais perto, houve uma conversa entre duas pessoas ligadas ao exército dos midianitas. Um resolve contar o sonho que teve. O sonho é, no mínimo, estranho no primeiro momento, quer dizer, um pão de cevada, consegue vir rodando e destrói o arraial, coloca a tenda do comandante de cabeça para baixo. E eles mesmos têm a interpretação de que aquele pão de cevada representa Joás, né? Mesmo sendo um elemento pequeno, menor, fraco, mas que consegue colocar uma tenda dos midianitas, de cabeça para baixo. Então, o que essa circunstância, o que essa situação toda demonstrou? Que o exército dos midianitas, mesmo sendo muito mais numeroso, também estava tomado de medo, de pânico por conta dessa batalha que se aproximava. Eles estavam cientes de que, mesmo sendo muito numerosos, eles podiam ser derrotados por Gideão, não por causa de Gideão propriamente dito, mas por causa do Deus de Gideão. Então Gideão ouve, ele imagina, olha, aquela situação em que, pela lógica, era Gideão e o seu exército de 300 homens que deveriam estar com medo, mas o exército, que é muito mais forte, muito mais numeroso, está também com as pernas, está de perna bamba, está tremendo de medo, porque sabe que Gideão não vem sozinho, não vem apenas com seus 300, Gideão vem com o Deus de Israel.